Estudante estuda inéditas 2021. Sobre o inquérito policial, é correto afirmar que o inquérito policial é o conjunto de diligências realizadas pela Polícia Judiciária para a apuração de uma infração penal e sua autoria. Item correto. Segundo Fernando da Costa Tourinho Filho, inquérito policial é, pois, o conjunto de diligências realizadas pela Polícia Judiciária para a apuração de uma infração penal e sua autoria, a fim de que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Estudante estuda inéditas 2021. A Polícia Judiciária é representada no Brasil pela Polícia Civil e Militar. Item errado. A Polícia Judiciária é representada no Brasil pela Polícia Civil e pela Polícia Federal. Polícia Militar não tem função investigatória, possui função administrativa, polícia administrativa, caráter ostensivo, com a função de agir na prevenção de crimes. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme o Código de Processo Penal, a Polícia Judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Item correto, CPP, artigo 4º. A Polícia Judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Estudante estuda inéditas 2021. O inquérito policial tem natureza judicial e constitui uma fase do processo judicial. Item errado. Inquérito policial é instaurado e conduzido por uma autoridade policial. É administrativo, não é fase do processo, é pré-processual. Eventual irregularidade ocorrida durante a investigação não gera nulidade do processo. Segundo a STJ, eventuais nulidades ocorridas durante a investigação não contaminam a ação penal, notadamente quando não há prejuízo algum para a defesa. Estudante estuda inéditas 2021. O inquérito policial pode ser considerado de natureza inquisitório. Item correto. Inquérito policial. É inquisitivo e inquisitorialidade. Não há direito ao contraditório nem à ampla defesa. A inquisitorialidade do inquérito advém da sua natureza pré-processual. Processo judicial versus inquérito policial. Processo. Autor, Ministério Público ou vítima, acusado e juiz. Inquérito policial. Sem acusação, sem autor, sem acusado. Juiz não conduz o IP. Autoridade policial, delegado, conduz o IP. Estudante estuda inéditas 2021. No inquérito policial, o indiciado, por não possuir o direito de contraditório e de ampla defesa, não pode requerer que sejam realizadas algumas diligências. Item errado. Segundo Guilherme de Souza Nucci, o indiciado, embora não possua o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, nesse caso, pode requerer que sejam realizadas algumas diligências. Entretanto, a realização dessas diligências não é obrigatória pela autoridade policial. Estudante estuda inéditas 2021. O sistema acusatório e o sistema inquisitivo são semelhantes e ambos se aplicam ao inquérito policial. Item errado. Sistema acusatório é multilateral
Uma parte defende uma tese, outra parte rebate as teses da primeira. Há um juiz imparcial que julga a demanda. Não se aplica ao inquérito policial. Sistema inquisitivo. É unilateral. Não há acusador, não há acusado. Não há a figura do juiz imparcial. Se aplica ao inquérito policial. No sistema inquisitivo, não há acusação propriamente dita. Estudante estuda Inéditas 2021. O valor probatório das provas obtidas no inquérito policial é muito grande e serve para a decretação de prisão do acusado. Item errado: inquérito policial é inquisitivo. Não há direito ao contraditório nem à ampla defesa. Devido à ausência de contraditório, o valor probatório das provas obtidas no inquérito policial é muito pequeno, servindo apenas para angariar elementos de convicção ao titular da ação penal. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme Código de Processo Penal, salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes quando não for necessária ao esclarecimento da verdade. Item correto, CPP, artigo 184. Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes quando não for necessária ao esclarecimento da verdade. Estudante estuda Inéditas 2021. Em casos de crime de ação penal pública incondicionada, o inquérito policial terá a oficiosidade como uma de suas características. Item correto: inquérito policial. Nos crimes de ação penal pública incondicionada, terá a oficiosidade como uma de suas características. A autoridade policial deve instaurar o IP sempre que tiver notícia da prática de um delito dessa natureza. Em regra, a instauração do IP poderá ser realizada pela autoridade policial independentemente de provocação. CPP, artigo 5º. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado, inciso 1, de ofício. 2, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Observação: se o MP já dispuser dos elementos necessários ao ajuizamento da ação penal, o IP não precisa ser iniciado. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da legalidade está previsto na Constituição Federal de 88, porém, não se encontra no Código Penal. Item errado: princípio da legalidade, CF 88, artigo 5º, inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Anterioridade da lei, Código Penal, artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Estudante estuda Inéditas 2021. Pelo princípio da legalidade, a elaboração de normas incriminadoras é função exclusiva da lei. Item correto. Conforme César Roberto Bittencourt, pelo princípio da legalidade, a elaboração de normas incriminadoras é função exclusiva da lei, isto é, nenhum fato pode ser considerado crime e nenhuma pena criminal pode ser aplicada sem que antes da ocorrência deste fato exista uma lei definindo-o como crime e cominando-lhe a sanção correspondente. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da legalidade estabelece que uma conduta não pode ser considerada criminosa
se antes de sua prática não havia lei nesse sentido. Item correto. Conforme César Roberto Bittencourt, o princípio da legalidade estabelece que uma conduta não pode ser considerada criminosa se antes de sua prática não havia lei nesse sentido. O princípio da legalidade é uma exigência de segurança jurídica, se divide em reserva legal e anterioridade da lei penal. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo o princípio da reserva legal, somente lei em sentido estrito pode definir condutas criminosas e estabelecer sanções penais. Item correto, segundo Luiz Flávio Gomes, segundo o princípio da reserva legal. Somente lei em sentido estrito pode definir condutas criminosas e estabelecer sanções penais, penas e medidas de segurança. Somente a lei, editada pelo Poder Legislativo, pode definir crimes e cominar penas. Atenção! Medidas provisórias, decretos, por exemplo, não podem estabelecer condutas criminosas nem cominar sanções. Estudante estuda Inéditas 2021. É tema pacífico na doutrina e jurisprudência a possibilidade de medida provisória tratar sobre matéria penal. Item errado. Há divergência quando se trata da possibilidade de medida provisória tratar sobre matéria penal. Primeira corrente: medida provisória não pode tratar de matéria penal, pois a Constituição veda a utilização de MP em matéria penal. CF 88, artigo 62, parágrafo 1º. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria, a linha B, direito penal. Segunda corrente: medida provisória pode tratar de matéria penal desde que seja matéria favorável ao réu. Descriminalização de condutas, por exemplo. Prevalece esta corrente no STF. Estudante estuda Inéditas 2021. Quando houver violação da reserva legal, haverá, consequentemente, violação ao princípio da legalidade. Item correto. Quando houver violação à reserva legal, haverá necessariamente violação ao princípio da legalidade, pois a reserva legal é parte do princípio da legalidade. Princípio da legalidade é igual a reserva legal mais anterioridade da lei penal. Estudante estuda Inéditas 2021. Em direito penal, uma lei vaga com conteúdo impreciso respeita o princípio da reserva legal. Item errado. Princípio da reserva legal. Proíbe edição de leis vagas com conteúdo impreciso. Motivo: a edição de leis de conteúdo vago e impreciso faz com que a reserva legal seja ineficaz, pois essa imprecisão não dá segurança jurídica às pessoas, que acabam não sabendo se as condutas por elas praticadas são ou não crime. Princípio da taxatividade da lei penal. As condutas criminosas precisam ser redigidas com clareza pelo legislador para facilitar o entendimento da população em geral. Estudante estuda Inéditas 2021. As normas penais em branco são ilegais, pois violam o princípio da reserva legal. Item errado. Normas penais em branco são normas que dependem de outra norma para que sua aplicação seja possível. Por exemplo, Lei de Drogas, artigo 66. Denominam-se drogas substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial.
da Portaria SVS-MS número 344, de 12 de maio de 1998. As substâncias entorpecentes estão descritas em uma portaria expedida pela Anvisa. A portaria estabelece quais são as substâncias entorpecentes em razão de ter sido assim determinado por lei. Conclusão: as normas penais em branco são legais, não violam o princípio da reserva legal, mas sua aplicação depende da análise de outra norma jurídica. Estudante estuda Inéditas 2021. Doutrinariamente, as normas penais em branco são divididas em homogêneas e heterogêneas. Item correto. Conforme Bittencourt, normas penais em branco homogêneas em sentido amplo, a complementação é realizada por uma fonte homóloga, ou seja, pelo mesmo órgão que produziu a norma penal em branco. Normas penais em branco heterogêneas, em sentido estrito. A complementação é realizada por fonte heteróloga, ou seja, por órgão diferente daquele que produziu a norma penal em branco. Estudante estuda Inéditas 2021. Devido ao princípio da reserva legal, em direito penal é proibida a analogia em desfavor do réu. Item correto. Desdobramento da reserva legal. Em direito penal, é proibida a analogia em desfavor do réu. Analogia em malam partem. Assim, não pode ser criada uma conduta criminosa não prevista em lei com base na analogia. Não pode ser utilizada a analogia para agravar a situação do réu. Estudante estuda Inéditas 2021. O julgamento do crime de latrocínio, roubo com resultado morte, é competência do tribunal do júri. Item errado. Latrocínio, roubo com resultado morte. Código Penal, artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2. É um crime patrimonial. Não é considerado um crime doloso contra a vida. O tribunal do júri não é competente para julgá-lo. STF, súmula 603. A competência para o processo e julgamento de latrocínio é do juiz singular e não do tribunal do júri. Estudante estuda Inéditas 2021. O julgamento do crime de lesão corporal com resultado morte não é competência do tribunal do júri. Item correto. Lesão corporal com resultado morte é um crime preterdoloso, ou seja, o dolo do agente era provocar as lesões corporais e a morte se dá ao título de culpa. Não é considerado um crime doloso contra a vida. O tribunal do júri não é competente para julgá-lo. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo a Constituição Federal de 88, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos. Item correto, CF 88, artigo 228. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às normas da legislação especial. Os menores de 18 anos estão sujeitos às normas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estudante estuda Inéditas 2021. Em relação à menoridade penal, o Código Penal adotou o critério puramente biológico, considerando penalmente inimputáveis os menores de 18 anos de idade, mesmo que fique comprovado que entendam o caráter ilícito de seus atos. Item correto. Foi adotado o sistema biológico no tocante aos menores de 18 anos. CF 88, artigo 228,
São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às normas da legislação especial. Código Penal, artigo 27. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Observação: sistema biológico foi adotado como exceção no caso dos menores de 18 anos, nos quais o desenvolvimento incompleto presume a incapacidade de entendimento e vontade. Estudante estuda Inéditas 2021. Se uma lei ordinária alterar o Código Penal e trazer em sua redação a maioridade penal aos 16 anos, será julgada inconstitucional, pois a Constituição Federal de 88 dispõe expressamente que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos de idade. Item correto, CF 88, artigo 228. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às normas da legislação especial. Seria necessário uma emenda constitucional para alterar a maioridade penal. CESP, escrivão 2016, comete o crime de infanticídio a gestante que, não estando sob influência do estado puerperal, mata o nascituro. Item errado. Infanticídio, Código Penal, artigo 123. Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Pena, detenção de 2 a 6 anos. Se a mãe não se encontra sob a influência do estado puerperal, não se enquadra no tipo penal de infanticídio, ou pratica aborto ou homicídio, a depender do momento em que ocorre o delito. CESP, escrivão 2016. O perdão judicial será concedido ao autor que tenha cometido o crime de homicídio doloso se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Item errado, Código Penal, artigo 121, parágrafo 5º. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Atenção! Tal hipótese de perdão judicial não se aplica ao homicídio doloso, mas apenas homicídio culposo. CESP, escrivão 2016. De acordo com o Código Penal, no crime de homicídio qualificado pelo feminicídio, a pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado na presença de descendente ou de ascendente da vítima. Item correto, Código Penal, artigo 121, parágrafo 7º. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 primeiros meses posteriores ao parto, contra a pessoa menor de 14 anos ou contra a pessoa maior de 60 anos, contra a pessoa com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental, na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima, em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 22 da Lei Maria da Penha. CESP, escrivão 2016. A qualificadora de feminicídio no crime de homicídio fica caracterizada se o delito for praticado contra a mulher por razões de sua convicção religiosa. Item errado. Homicídio qualificado pelo feminicídio. Código Penal, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6.
contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, parágrafo 2º-A, considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve, inciso 1, violência doméstica e familiar, 2, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Atenção, convicção religiosa não está contida no tipo penal dessa qualificadora. CESP, Polícia Federal, agente 2014. No crime de homicídio, admite-se a incidência concomitante de circunstância qualificadora de caráter objetivo referente aos meios e modos de execução com o reconhecimento do privilégio, desde que este seja de natureza subjetiva. Item correto. A jurisprudência do STJ e STF tem reiterado o entendimento no sentido de que há compatibilidade entre as qualificadoras de ordem objetiva e as causas de diminuição de pena do parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal, que, por sua vez, tem natureza subjetiva. Atenção! Apesar da redação confusa ao dizer, entre aspas, desde que este seja de natureza subjetiva, a questão não foi anulada pela banca e o gabarito foi mantido como correto. O privilégio será sempre de natureza subjetiva. CESP, TJ, DFT, Juiz 2015. Constitui homicídio qualificado o crime praticado com o emprego de asfixia. Item correto. Código Penal, artigo 121. Homicídio simples, igual matar alguém. Homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, inciso 1, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. 2. Por motivo fútil. 3. Com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou de que possa resultar perigo comum. 4. A traição, de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. 5. Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. CESP, Oficial de Justiça, 2015. A respeito dos crimes hediondos, julgue o item que se segue. O crime de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima é hediondo quando praticado contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo de até 3º grau, de agente da Polícia Rodoviária Federal, é integrante do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública em razão dessa condição. Item correto. Crime de lesão corporal, artigo 129 do Código Penal. Apresenta diversas modalidades: lesão corporal leve, grave, gravíssima, seguida de morte culposa e violência doméstica. Em regra, essas modalidades não se inserem no rol de crimes hediondos. A Lei 13.142, de 2015, acrescentou o inciso 1A ao artigo 1º da Lei 8.072, de 1990, transformando em crime hediondo a lesão corporal gravíssima e seguida de morte, quando praticado contra autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal de 88, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição. Estudante estuda 2021 inédita. A respeito do crime de omissão de socorro, é correto afirmar que a omissão de socorro se classifica como crime omissível próprio e instantâneo.
Item correto. Crime de omissão de socorro, Código Penal, artigo 135. É um crime omissivo próprio, se consuma em um único ato omissivo. É unissubsistente, instantâneo. É um crime comum, podendo ser praticada por qualquer pessoa, com exceção daqueles que têm o dever jurídico de evitar o resultado. Esses responderão pelo próprio resultado. Não se admite na forma atentada devido à sua instantaneidade. Estudante estuda 2021 inédita. Em relação aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que o agente que mata a pessoa que lhe deve, pois não pagou a dívida de R$ 1 na data de vencimento, comete o homicídio qualificado por motivo fútil. Item correto. Código Penal, artigo 121. Homicídio simples, igual matar alguém. Homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, inciso 2, por motivo fútil. Motivo fútil qualifica o crime de homicídio. É a desproporção entre o motivo do crime e o bem jurídico lesado. Estudante estuda 2021. André encontrou Carlos, seu desafeto, em um bar da zona sul de São Paulo, com a intenção de humilhá-lo e machucá-lo. Aplica um mata-leão, golpe de estrangulamento usado nas artes marciais japonesas, realizada pelas costas do oponente, causando o desmaio de Carlos, que, ao cair, bateu cabeça no chão. Em decorrência, Carlos veio a óbito por traumatismo craniano. Na situação descrita, André cometeu crime de homicídio doloso. Item errado. Como a intenção de André era a de machucar e humilhar Carlos, André cometeu lesão corporal seguida de morte. Nesse caso, podemos excluir o homicídio doloso, pois não havia intenção de matar. Lesão corporal seguida de morte. CP, artigo 129, parágrafo 3º. Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Estudante estuda 2021. Com relação aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que não é punido um médico que pratica aborto, mesmo sem o consentimento da gestante, quando a gravidez é resultado de crime de estupro. Item errado. CP, artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Inciso 1. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, aborto necessário. 2. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. O médico que pratica aborto quando a gravidez é decorrente de estupro deve realizá-lo com o consentimento da gestante. Estudante estuda 2021. Com relação aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que a mulher que mata o filho logo após o parto, por estar sob influência do estado puerperal, não comete crime. Item errado. Comete o crime de infanticídio. Infanticídio, mãe mata, desde que sob a influência do estado puerperal. Próprio filho ou durante o parto ou logo após o parto. Código Penal, artigo 123. Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Pena, detenção de 2 a 6 anos. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares.
É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!